Marcelo, e aí um outro tema que eu queria falar com você, que assim, a gente deve ter uns 200 temas que a gente tem afinidade, mas eu queria falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, biohacking e tudo mais. Então, assim, até coloquei na pauta, né, que acho que você tem uma curiosidade muito plural, né, sobre temas de desenvolvimento pessoal, né, de meditação, a hipnose, a biohacking. Para quem não sabe, biohacking é um termo que ele foi cunhado lá, acho que principalmente no Vale do Silício. Um dos caras que começou esse movimento foi o Dave Asprey, né, do Bulletproof, né, que é o cara que popularizou o tal do Bulletproof Coffee, né, que nem vou falar sobre isso agora, senão a gente vai falar longamente sobre isso. Que é um pouco de como você usa de alimentação, exercício físico, hábitos e tudo mais para melhorar a performance cognitiva, de certa forma pensando que nós somos atletas mentais no dia a dia, né? Mas fala um pouco sobre isso, Marcelo. Como que vem essa curiosidade toda, né, de autodesenvolvimento, né, que tem várias peculiaridades e várias coisas que você estudou, e eu vejo que você sempre é um curioso, né? Quando você tem uma afinidade por alguma coisa, você vai estudar a fundo para aprender, para testar em você mesmo. Isso é quase um pouco o Tim Ferriss, né? Que testa nele mesmo tudo que ele procura aprender. Como que você vê isso? Cara, Léo, eu fui atleta de natação. E como atleta de natação, você está o tempo inteiro pensando, conversando com o seu técnico, tentando melhorar a sua técnica e tentando buscar formas de evoluir. Depois que eu saí do mundo da natação, o espírito de tentar ser melhor todos os dias, ele permaneceu. E eu, como sempre muito curioso, cara, eu nunca fui mente fechada. Tudo que é proibido, eu gosto de entender por que é proibido. Né? Quando as pessoas pegam e falam assim, toma cuidado com isso, que isso não é legal, isso não faz bem, isso faz mal. Eu não acredito no que as pessoas falam. Eu vou lá no database de estudos científicos e eu começo a pesquisar para ver se realmente faz sentido. Então, tudo em relação à saúde eu comecei a pesquisar, cara. Desde meditação, desde jejum prolongado, eu já fiz jejum de vários dias, desde uso recursos ergogênicos, drogas para a mente, né? Cara, eu testei quase todas, você sabe disso, né? Nootrópicos. Os nootrópicos. Cara, então eu sempre fui muito ávido a entender como eu poderia ser mais performático. E eu acabei chegando em algumas conclusões. Eu sempre fui muito analítico, né? Então eu sempre, cara, preto no banco, só acredito no que a ciência diz. E eu comecei a ficar um pouco mais flexível em relação a isso depois que eu conheci a Renata. E o autoconhecimento entrou como um pilar do biohack. Porque eu aprendi duas coisas, são três coisas que eu considero que melhoraram muito a minha performance, Léo. Primeiro, é entender como o seu corpo funciona e como ele reage aos alimentos, né? E aí eu vou dar uma dica aqui rápida e depois a galera estuda depois isso. Uma das coisas que mais teve impacto na minha vida foi entender que nós temos 3 macronutrientes abundantemente disponíveis nas nossas refeições. A gente está falando de proteína, carboidrato e gordura. 2 desses macronutrientes são provenientes, eles geram energia no nosso corpo, que é a gordura e o carboidrato. E a proteína não gera energia. Ela gera energia no médio prazo, tá? Tem timings diferentes para esses macronutrientes se transformarem em energia. Porém, quando a gente come carboidrato, o nosso corpo, ele fica cheio de energia. Então você fica, cara, ligadaço, focado para trabalhar e etc. Acontece que o nosso corpo, ele é muito inteligente. Quando você tem energia disponível no sangue, ele está entendendo que você vai gastar essa energia. Porque a nossa cabeça é de 2020, mas nosso corpo é das cavernas. Então, o pâncreas, ele tem uma função muito importante nesse momento, que é regular a energia do nosso sangue. Então, na hora que você come um carboidrato simples, Léo, dá 45 minutos, a insulina é liberada no nosso organismo, e o que acontece? Ela remove toda a energia do nosso corpo e armazena em forma de gordura, que são 2 efeitos indesejáveis, né? A gente está engordando e você está esgotando energia. Então, no fim das contas, o que vai acontecer? Você vai desabar, você vai ficar cansado. Então, e vai ter fome. E você vai ter fome. E quando eu aprendi isso, eu falei, cara, para cada momento tem um macronutriente que a gente precisa ingerir. Se eu for treinar, eu vou comer carboidrato. Se eu for recuperar, eu vou comer carboidrato.
Agora, se eu for estudar, se eu for trabalhar, eu vou priorizar proteína e gordura. Porque a gordura, ela não sinaliza a insulina. Logo, você mantém o seu nível de energia constante, que é um pouco o conceito do Bulletproof Coffee. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi. Como extrair energia dos alimentos que eu ingiro e como o meu corpo reage a esses alimentos. A segunda coisa que eu aprendi, Léo, é que dormir é uma das coisas mais importantes que nós temos. E eu percebi o seguinte... É o meu problema. É o seu problema? Então, escuta só isso. E na pandemia, meu fuso tá todo cagado. O nosso corpo, Léo, ele tem um sistema circulatório, onde tem os nossos vasos sanguíneos, nossas artérias e etc. Ao redor, bem quase que colateral a esse sistema vascular, nós temos o sistema linfático. E o sistema linfático, um dos papéis dele é fazer a limpeza de resíduos metabólicos. O nosso corpo, cara, é o tempo inteiro troca de informação através de neurotransmissores ou de hormônios, né? Esse é o nosso corpo o tempo inteiro. E, cara, a gente precisa eliminar esses resíduos metabólicos. E quando a gente faz isso, a gente está limpando o nosso corpo. Então, quanto mais saudável a gente come, melhor pra gente. Quanto pior a gente come, pior pra gente. Agora, uma das partes mais importantes do nosso corpo é o cérebro. E o cérebro não tem sistema linfático, Léo. E aí você me pergunta, como é que faz para a gente limpar os resíduos metabólicos provenientes dos neurotransmissores? Os neurotransmissores, eles nada mais são do que envio de mensagem. Então, quando a gente está estudando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo essa live aqui, nosso cérebro está assim, ó, pipocando eletricidade o tempo inteiro. Quando você fica por longos períodos trabalhando sem dormir, o que acontece? Você fica com a mente embaçada. Às vezes você tem até a sensação de estar bêbado. E eu vou te explicar exatamente por que isso acontece. Os neurotransmissores, eles precisam de precursores. O precursor nada mais é do que uma energia para ele poder funcionar. E essa energia chama-se, a principal delas é a colina. Então, quando a colina esgota, a gente começa a ter dor de cabeça. Porque eu não estou conseguindo mais produzir os neurotransmissores, logo, a minha velocidade de processamento de informação diminui drasticamente. E é o corpo falando para você, vai dormir. E olha que importante é o sono, Léo. Quando você dorme profundamente, libera-se um líquido que toma o seu cérebro por completo. Esse líquido chama-se líquido cerebroespinhal. Ele toma o seu cérebro por completo e ao longo do tempo que você está dormindo, ele vai retirando os resíduos metabólicos. E isso, Léo, leva muitas horas para acontecer. Então, a privação de sono no longo prazo é muito prejudicial à saúde. Então, quando eu aprendi sobre dormir é fundamental, cara, começou a me dar uma performance além do normal. Então, eu falei que eram 3 coisas. Primeiro, eu falei sobre alimento. Segundo, eu falei sobre sono. E o terceiro ponto foi autoconhecimento. Porque quando eu comecei a namorar a Renata, mais de 5 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade de conversar. Porque eu era uma pessoa muito analítica. E aí, cara, a gente até, brigava demais naquela época. E eu lembro que ela tinha falado para mim, assim, eu fiz um curso de autoconhecimento que mudou minha vida, o nome do curso é Processo Hoffman. E eu nunca me interessei por fazer esse curso. Mas teve um momento que a gente ficou separado por uns 30 dias, que eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso. E eu fui e fiz o curso. A gente acabou voltando antes disso. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Léo. Você aprender o porquê das suas atitudes, o porquê você age como você age, e você entender a origem disso, transforma a sua vida. E aí, cara, quando eu fiz esse curso, Léo, minha vida transformou e eu comecei a ficar viciado em fazer o Processo Hoffman. Juliana, Processo Hoffman, o nome do curso. Depois a gente coloca o texto aí para vocês. E aí, Léo, depois disso, você sabe, eu fui experimentar diversas outras coisas, eu fui estudar coaching, eu fui estudar hipnose, eu fui estudar PNL, eu tomei a ayahuasca, que foi uma das outras experiências maravilhosas que eu tive na minha vida.
para quem não está reconhecendo o nome ayahuasca, é o que é conhecido como chá de Santo Daime, né? E isso foi a terceira coisa que transformou minha vida drasticamente, o autoconhecimento. Muito legal, Marcelo. E aí você vê, né? Começou a falar sobre. Estava falando sobre tech, os comentários não estavam vindo, né? Começou a falar de autoconhecimento, começou a pipocar, ficou um monte de coisa, o pessoal falando e tudo mais, né? Mas muito legal, cara. Não, e é interessante, eu falei essa questão sobre esse tópico, né? Da sua curiosidade. E acho que esse é o ponto, a sua curiosidade plural que te fez estudar e experimentar muita coisa para chegar nesse ponto, né? Seja em alimentação, teste, saúde, sono, autoconhecimento e tudo mais, né? E aí, acho que dá para fechar o ciclo, né, de entender o porquê que, de certa forma, você foi para empreender na área de saúde, né? Você juntou tecnologia com saúde, que são duas grandes paixões suas, de certa forma, né, Marcelo? Demais, Léo. Hoje, assim, às vezes eu faço algumas apresentações para clientes novos e ele acha que eu sou médico, né? De tanto que eu estudei isso, né, Léo? E antes de fato, o Thiago, inclusive, que ele é pai de uma criança que tem diabetes tipo 1, que inclusive estava aqui, é um dos grandes mentores aí que eu tenho desse universo, porque ele vive essa doença diariamente. Eu aprendi muito com ele, Léo, e eu comecei a usar, olha só, eu comecei a usar remédios de diabetes para entender como ela impactava o meu organismo. E olha que eu não fiz isso sozinho, com a assistência de um médico. Eu comecei a usar glicosímetro com frequência, porque eu queria entender como é que ficava o meu dedo se eu furasse ele todo dia. E, cara, eu vivi na pele o que é ser diabético, porque eu queria saber o que funcionava, o que não funcionava, o que doía e o que não doía. Então, essa minha vontade de estudar, de sentir, de viver o que é a realidade dessas pessoas, faz parte do meu processo. É parte do meu processo de organização mental para eu poder, ali no dia a dia, estar nessa loucura, sabe? De misturar vários assuntos ao mesmo tempo. Uma hora você está falando sobre growth hacking, outra hora você está falando sobre estudo clínico, outra hora você está conversando com um médico, daqui a pouco eu estou programando e assim por diante, sabe? Mas é engraçado, né? Isso. Porque eu sempre vi isso de você. Eu queria mandar um oi pro Tony. A gente fez um episódio Tony, acabamos de falar de você aqui, Tony. Então, Pablo, a galera do Covid Zero, de um projeto que a gente fez. Pô, muito legal, galera. A Ju também. Bom rever o Tony. E quando eu soube que ele era CEO do Gestão 4.0, eu fiz um episódio do Man in the Arena com o Tony há, sei lá quantos anos atrás, 5, 6 anos, 7 anos atrás, muito legal. Mas o que eu acho, assim, eu sempre te vi como um cara muito plural, né, de curiosidade, de tecnologia, e teve momentos que eu falava, porra, Marcelo, mas parece que tá um pouco desfocado, é tanta coisa, mas no final tudo juntou, cara, né, assim, se você vê na sua trajetória, parecia que você estava acumulando repertório para esse momento você aplicar tudo de uma forma integrada, não é isso? É aquele negócio, né? A gente só entende quando a gente olha para trás, né, Léo? Connecting the dots, né? Exatamente, connecting the dots. Eu sou assim, ó. Tudo que eu me interessei na minha vida, eu sempre fui muito a fundo. Eu me lembro, cara, que uma época, muitos anos atrás, eu me apaixonei por bonsai e eu me tornei especialista em bonsai, né? Igual o Sr. Miyagi do Karate Kid. Exatamente. Então eu acho que a curiosidade, cara, é um negócio que a gente precisa desenvolver. E quando a gente tem curiosidade, ela dá energia para você ir muito além, para você se aprofundar nessas coisas, né? E aí, cara, essa curiosidade me ajudou a chegar aqui onde está tudo conectando e tudo fazendo muito sentido, né? Talvez naquela época não tenha feito muito sentido, mas era o que eu amava, era o que eu gostava, e eventualmente essas coisas vão fazer sentido lá na frente, né? Tá fazendo agora. E juntou pessoal, profissional, encontrar a pessoa certa pelo caminho. É engraçado como quando você conta essa história toda ao longo desse nosso episódio, dá para ver claramente como tudo foi juntando, né, para chegar a esse momento. Mas parabéns, cara, eu acho muito, admiro ainda mais.